Gênesis 11. A história sobre a Torre de Babel é figura do dia de Pentecostes em Atos 2. Em Gênesis 1 Deus manda o homem frutificar e multiplicar, enchendo toda a terra, pois ele não a fez para ficar vazia. Deus queria os homens espalhados sobre a face da terra, e não unidos como intentaram fazer. Ele queria vidas por toda a face da terra, assim como o Evangelho deveria ser espalhado pelo mundo através dos homens. O Evangelho e a vida. Na Torre de Babel Deus usou várias línguas para confundir os homens. No Pentecoste ele usou as várias línguas para que eles se entendessem. Na Torre de Babel, de uma ele criou várias para confundir uma única língua. No Pentecoste ele fez aparecer várias línguas de uma só, para esclarecer as muitas línguas ali presentes. Nos dois eventos ele fez aparecer várias de uma só língua, mas num para confundir uma só, no outro para esclarecer as várias línguas. Deus sempre quis confundir os planos humanos, mas fazer os homens entenderem o plano da salvação. Esta torre representa o orgulho humano, a multiplicação da ciência e a tecnologia moderna. Os homens pensam que vão alcançar o céu e descobrir a eternidade de acordo com as várias maneiras que eles pensam que é, mas eles continuarão confusos e terão que se render à revelação divina. O homem por si mesmo não poderá descobrir além de sua limitada capacidade, e terá que acreditar na versão de Deus. O homem pensa que pode desvendar tudo no futuro distante, mas ele sempre foi confundido e ainda será no futuro. Deus quer nos unir em espírito no seu conhecimento, mas não em carne, para que o pecado não prevaleça. Uns querem soltar, outros querem prender, mas devemos querer o que Deus quer, para que não sejamos confundidos. A Torre de Babel é as confederações religiosas baseadas no poder material ou financeiro que querem congregar o maior número possível de corpos físicos num templo para dominar como uma empresa, mas não pagar como a tal, apenas receber pagamentos, porque querem dominar para se enriquecerem em nome de Deus. É como uma empresa que recebe do dominado para dominar ao invés de pagar, fazer tijolos e massa de betume e arrastar as massas populares com heresias atraentes para construir uma torre de incrédulos que afronte o Deus do céu. A cidade cume de torre que toca o céu é as religiões que tentam religar o homem a Deus pelos monumentos materiais criados pelas suas doações, e não pela consciência profunda do Evangelho de que não depende dessas religiões para não cair como Adão caiu. A intenção do homem de fazer uma torre sob um nome para uma total união representa a intenção das religiões humanas de se unirem em corpos físicos sob construções monumentais em nome de um Cristo usurpador para dominarem o mundo. Deus descer para os espalhar pela confusão de línguas é alusão a Cristo vir ao mundo trazer confusão da palavra de Deus para que todas as raças, línguas e povos se salvem e não venha ter uma perdição total da humanidade. O fato de não ter restrição para tudo que os homens intentam fazer por causa de uma linguagem única é o fato de que não haveria salvação se Cristo não viesse mudar a natureza humana. Neste caso, uma só língua como figura seria uma só natureza, a pecadora e eternamente mortal. Uma só língua faz alusão também ao povo israelita que começou a fazer tudo sem a restrição da lei, necessitando de Cristo vir para que todas as línguas fossem salvas. Deus descer para cessar a edificação da torre e espalhar todos os homens pela confusão das línguas é Cristo descer do céu para ordenar o espalhamento do Evangelho por todo o mundo e eliminar o sistema religioso de tijolo e massa da lei de rituais. A confusão das línguas pode ser a confusão da interpretação das Escrituras que separa as várias religiões do mundo e impede que a velha religião assassina domine. A lei cerimonial de Moisés. Gênesis 11:30. Sara era estéril, não tinha filhos. Isso significa que o novo pacto ainda não existia para criar adeptos. Sara é a nova aliança ratificada com o sangue de Cristo, a Jerusalém celestial. A história de Abraão e suas peregrinações é figura do deslocamento de Cristo à terra e de todos os homens. Em Gênesis 11:31 diz que a família de Abraão firmou o propósito de ir para a terra de Canaã, saindo de Ur, indo até Harã, onde se fundou aquela cidade, cujo nome é do irmão de Abraão. Nós ao nascermos temos a tendência de melhorar o nosso padrão de vida. Essa lei está intrínseca ao homem. Uns se apegam à terra natal e não saem por nada. Outros saem em busca de um lugar melhor para sobreviver. Deus quer que nós venhamos a buscá-lo. Se porventura tateando pudermos achar, espiritualmente falando Ele quer que venhamos sair do pecado e ir para a luz, visando a transformação do nosso caráter, deixando a natureza animal e apegando-se à natureza espiritual de Cristo. Gênesis 12. Abraão ouviu a voz de Deus e saiu pela fé para uma terra estranha. E nós também estamos caminhando pela fé para o céu. Ur dos caldeus representa a origem do deslocamento. É o céu. Canaã é o céu prometido ou a terra material. O Egito é a figura exclusiva do mundo e pode ser também o inferno. No versículo 1,
Sair da terra significa não amar este mundo e os prazeres que ele proporciona. Significa não dar valor aos prazeres, abrindo mão deles para alcançar uma vida melhor que eles não conhecem, mas só ouviram falar por poder existir algo melhor. Eles abrem mão do que existe concretamente. Aquele que não nascer de novo não pode ver a glória de Deus. Deus só vai nos mostrar algo se primeiro nós praticarmos a sua ordem, que é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Ele prometeu a Abrão o que ele mais desejava. O que Abrão queria era impossível, mas Deus promete o impossível para o homem, a sua glória. Gênesis 12:2. Era impossível Abrão ter um filho, mas esta foi a palavra de Deus para ele. Seja qual for o seu problema, se buscar nele, ele vai solucioná-lo. Abrão também, como todos os homens de Deus, é a figura de Cristo. Farei de ti uma grande nação. A nação é o povo de Israel e também o povo cristão do mundo. Engrandecer o nome é o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Fazer ser uma bênção é ter o domínio sobre os homens do certo ou errado. O homem já nasce com uma lei no seu caráter do que realmente ele quer. Essa lei é imposta por Deus, pois o mundo criado encaixa nela. Como por exemplo, o homem foi criado apropriado para ter uma mulher. Por mais que ele pense ao contrário, só se realizará plenamente com uma mulher que lhe corresponda. Por mais que se iluda em insistir fazer o que é contrário à vontade do Deus da Bíblia, ele nunca vai se satisfazer com aquilo que acha ser felicidade. Resumindo, todo homem, no fundo, quer fazer a vontade de Deus, pois a natureza puxa para isso. Se a água foi feita para a mulher, como pode ela queimar como fogo? Se o homem foi feito para adorar a Deus, como pode ele adorar a criação e ser ao mesmo tempo feliz verdadeiramente? Deus nos manda sair de uma situação para outra. Jesus sai do céu para morrer na cruz. Cada um de nós deve sair do pecado para a luz. Ur é o céu, e também o pecado. Ur era uma cidade pagã, e nós somos convidados a sair do mundo idólatra. Arã pode ser a nossa vida atual de evangelho. Sarai seria a igreja. Abraão seria Cristo. Ló seria o remanescente salvo do país de Israel, e Canaã o céu eterno. Os cananeus nesse episódio seriam os anjos celestiais naturais do céu. O altar é a adoração ao contemplarmos a aparição de Deus. A terra que o Senhor promete é o próprio Deus. O monte ao oriente de Betel são as moradas que o Senhor Jesus tem preparado para os seus. A descida de Abrão ao Egito é a história do povo de Deus desde o princípio. Abrão é Deus, Sarai é a igreja, o Egito é o mundo e Faraó é Satanás. A Sarai, como irmã de Abrão, é o povo de Israel na antiga aliança. A sua beleza é a adoração da igreja que Satanás deseja receber. A riqueza de Abraão no Egito era a riqueza material do Antigo Testamento somente para o povo material de Israel. Uma riqueza sem Sarai, ou seja, sem Deus, sem amor. A riqueza depois do Egito representa a riqueza espiritual do poder dos dons do Espírito Santo, juntamente às almas convertidas da ganância para a igualdade financeira proporcionada por esse poder espiritual de Cristo. As pragas contra Faraó é esse poder contra os demônios escondidos nas pessoas. A mulher é a igreja liberta do pecado, de Satanás.